Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Paternon. A ação combate crimes previdenciários em Alagoas. Um advogado chegou a ser preso. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Servidores de Maceió e Prefeitura não chegam a um acordo e a greve continua. Ambulantes do centro de Maceió denunciam ao Ministério Público os supostos excessos da Prefeitura durante o processo de reordenamento. Estudantes reclamam da falta de acessibilidade na Universidade Federal de Alagoas. Série B do Campeonato Brasileiro. CSA empata com o Atlético Goianiense e tudo sobre o jogo de hoje do CRB contra o Criciúma. Agora no Jornal do Estado. Crime contra o INSS. Uma operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje teve como alvo um grupo especializado em fraudar benefícios. Um advogado que recebia um auxílio de forma indevida acabou preso. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação. O grupo criminoso era especializado em fraudar benefícios como auxílio-doença e contava com a participação de um escritório de advocacia e a possível colaboração de uma servidora pública do Instituto Nacional de Seguridade Social. Um advogado que não teve o nome revelado e que é atuante em Alagoas foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Ele foi solto logo depois, após pagamento de fiança. Acabamos descobrindo que o próprio advogado, membro da quadrilha, também era beneficiário do INSS, de um auxílio-doença. Ou seja, a quadrilha fez um benefício para um dos seus próprios integrantes. 54% dos benefícios foram revisados agora e cessados pelo INSS nessa última campanha que houve de revisão, e o dele permaneceu ativo, né? De acordo ainda com a Polícia Federal, a servidora envolvida no esquema já tinha sido namorada do advogado. Vários discos de denúncias vinham chegando aqui, indicando que essa servidora estava cobrando propina para conceder benefícios previdenciários a terceiros. As investigações começaram em 2015, 6 casos de recebimento indevido de benefícios foram denunciados inicialmente, mas agora a PF investiga pelo menos 100. O prejuízo ao INSS só com o caso do advogado foi de R$400 mil. Segundo a polícia, mais pessoas podem ser presas. Nessas imagens de um circuito de segurança, um homem furta peças de uma loja em um shopping de Maceió. A polícia investiga uma quadrilha especializada em furtos. Além desse jovem, que ainda não foi identificado, a polícia também prendeu um casal, Ivonete Maria Rodrigues e José Aderaldo da Silva. Eles foram flagrados por seguranças. Os dois já foram presos outras vezes pelo mesmo crime. Um gaúcho de 45 anos foi preso na manhã de hoje por estelionato. José Antônio da Silva confessou o crime. Junto com ele foram encontrados vários documentos falsificados, além de cartões de crédito, inclusive título de eleitor com nome falso. O estelionatário faz parte de uma quadrilha especializada em locar carros e depois revendê-los. José Antônio estava com 3 automóveis que devem ser devolvidos a locadoras. Além de estelionato, ele também vai responder pelos crimes de apropriação indébita e uso de documentos falsos. O jovem que comete esses assaltos das imagens e outros mais na parte alta de Maceió foi preso na manhã de hoje na casa dele. José Williams da Silva, de 22 anos, foi reconhecido por vítimas. Ele agia para roubar principalmente estudantes, levando bolsas e celulares. Inicialmente, o acusado negou os crimes, mas depois que o vídeo foi mostrado a ele, José Williams confessou. Agora vamos falar da greve dos servidores. Os servidores públicos e a Prefeitura de Maceió ainda não chegaram a acordo quanto ao reajuste exigido pela categoria. Uma declaração feita pelo prefeito Rui Palmeira, que classifica o movimento como uma piada de mau gosto, acabou causando indignação entre os trabalhadores. Após mais uma rodada de negociações entre grevistas e prefeitura, não houve avanços. Os servidores reivindicam um reajuste de 15,41%, mas o município estava propondo apenas 3%. Esse percentual não atende, está aquém da nossa realidade. O ano passado foi 0%, esse ano a gente está mais 7 meses desse ano, ou seja, totalizando um ano e 7 meses. As coisas todas foram reajustadas, os impostos, todos os tributos, não atendem a nossa realidade. Dentro da proposta do repasse de 3%, a Prefeitura dialoga ainda a divisão de 2% para julho.
e 1% apenas para outubro. O que ele alega é que não tem condições e que vai mandar o projeto para a Câmara, a revelia dos servidores públicos municipais, né? Com a Prefeitura reafirmando a proposta de 3% de reajuste, uma nova Assembleia define o encaminhamento da greve. A Câmara volta no dia 1º de agosto, a gente vai lá, tem uma audiência com o presidente da Câmara, para saber qual é a posição da Câmara sobre essa votação. Sem negociação, os servidores municipais querem agora dialogar com os vereadores. É que a proposta de 3% foi aceita por 3 sindicatos que agora não fazem mais parte do movimento. O receio dos manifestantes é que essa proposta seja encaminhada à Câmara e tramite de forma apressada para aprovação. Fomos pegos de surpresa, isso só nos causa mais estranheza, mais indignação e mais resistência. Ainda durante a Assembleia, os servidores voltaram a demonstrar revolta com as recentes declarações do prefeito Rui Palmeira, que classificou como piada a reivindicação do movimento grevista. Pedir 15% de reajuste, eles sabem que é uma piada de mau gosto. A Prefeitura vai tomar as medidas judiciais cabíveis em relação a esse ato. E vamos, obviamente, solicitar também a ilegalidade da greve, apesar de que a adesão a essa greve é baixíssima. O que não dá é para que o prefeito desmereça o conjunto dos servidores públicos quando travam a luta para serem enxergados. Tá uma novela essa história, hein? Representantes dos ambulantes da Rua das Árvores, no centro de Maceió, se reuniram com o Ministério Público Estadual. O encontro teve como objetivo denunciar os possíveis excessos sofridos por eles durante a transferência. A imprensa não pôde acompanhar a reunião no Ministério Público Estadual. O representante dos Ceirantes entregou essas imagens, que mostram um funcionário da Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social chutando uma pessoa caída no chão. José Dade da Paz acredita que existiu excesso da Guarda Municipal e dos fiscais. Aqueles que tiverem culpado, há uma investigação e aí, se for culpado, tanto a parte dos ambulantes, dos agentes quanto dos ambulantes. O que a gente quer é a veracidade dos fatos. O Ministério Público não quis se pronunciar ainda sobre as agressões. O diretor de Convívio Social rebate as acusações de abuso de poder, mostrando também imagens de feirantes arremessando frutas e verduras contra a Guarda Municipal. Veículos da fiscalização foram danificados pelos feirantes, que inclusive fecharam uma das vias na semana passada. Marcelo dos Santos Leite continua preso pelos crimes de dano qualificado e desacato. Nós vamos acompanhar todo esse procedimento, assim que nós vamos agir. Não vamos tolerar de forma alguma qualquer prática violenta contra a nossa fiscalização. A comercialização na Rua das Árvores continua proibida e a fiscalização prossegue para impedir um novo retorno dos feirantes. A venda de frutas e verduras só está autorizada no estacionamento do Mercado da Produção, local definido pela Prefeitura. Feirantes clandestinos estão impedindo uma possível negociação com a Secretaria de Convívio Social. Não querem nada, né? Atrapalha tudo mesmo, né? Fica no meio do centro lá, entra sem ordenamento e aí, por caso dele, outras pessoas estão pagando, né? Outra história que está rendendo bastante, né? As dificuldades de acesso na Universidade Federal de Alagoas colocam estudantes em risco. Um dos universitários, que é cadeirante, chegou a cair por causa dos problemas de acessibilidade existentes em vários locais do campus. As dificuldades se apresentam antes mesmo de chegar ao FAO. Na parada de ônibus em frente ao campus, Lucas solicitou o apoio do Grupo Solidário Mobil FAO, desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade. Mas ninguém apareceu e ele acabou esperando quase 1 hora para atravessar a via. O administrador disse que a demanda tem que ser aceita dentro do grupo e que talvez não tenha ninguém disponível para me atender. Para chegar ao FAO utilizando a rampa, o esforço é grande. Impossível fazer o trajeto sozinho. Logo na entrada, a única catraca para o acesso de deficientes estava bloqueada por lixeiras. Irregularidades em alguns trechos da calçada desequilibram o cadeirante. Lucas já sofreu acidente aqui. Ela caiu para frente, eu quase caí no chão. Se eu não me seguro, eu tinha caído realmente com o rosto no chão. Atravessar a rua pelo calçamento de paralelepípedos é um risco. Lucas tentava chegar ao centro de interesse comunitário. A
ao longo de toda a calçada, em frente ao Centro de Interesse Comunitário, onde funciona a editora da UFAL, além de outras 12 salas com ofertas de serviços diversificados, restaurante e papelaria, local sempre muito movimentado, não há piso tátil e também nenhuma rampa de acessibilidade. Para ter acesso ao prédio, o universitário costuma usar a rampa de carga e descarga. O banheiro próprio para deficientes não conta com as barras de apoio. A realidade fez Lucas criar um Instagram, um cadeirante na UFAL. Os deficientes visuais, pessoas tetraplégicas que precisam também de mais ajuda. E também pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas que já me relataram tropeços, quebras de alguma parte do corpo, do pé, torções. Então é muito complicado para todo mundo, seja de qualquer deficiência, até para quem não tem. A tentativa é de driblar os problemas. Faltariam verbas federais para a estruturação da acessibilidade da UFAL. Infelizmente, no decorrer dos últimos meses, particularmente, a nossa verba diminuiu muito. E mesmo assim, a UFAL nós temos recebido um bom apoio da reitoria, em relação à compra de material, aquilo que é possível, a gente tem conseguido, mas não é nem um terço do que seria necessário se o governo repassasse realmente a verba que a universidade precisa. E a UFAL deveria dar exemplo. Instituto do Meio Ambiente vai abrir um processo administrativo contra uma usina de cana-de-açúcar. A intenção é averiguar se a responsabilidade da empresa no caso de mortandade de peixes ocorrida no início do mês no Rio Santo Antônio. Muitos peixes de várias espécies morreram. São animais que vivem na região estuarina, na mistura da água doce com a água salgada. Os peixes foram encontrados mortos justamente no trecho entre o rio e o mar, no município da Barra de Santo Antônio, no litoral norte do estado. A denúncia chegou aqui no Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, no dia 9 deste mês. Mas os peixes teriam morrido entre os dias 6 e 7. O fato pode ter relação com a poluição e possíveis dejetos despejados no rio por uma usina de cana-de-açúcar da região. Durante a vistoria que foi feita também no campo, no entorno da área, se constatou alguns indicativos de que possa ter havido vazamento de vinhaça da usina que tem na região. Isso próximo a um córrego que deságua no Rio Santo Antônio. E é provável que uma quantidade bem maior de peixes do que a que foi encontrada no local tenha morrido. Os peixes eles são jogados mar dentro e as correntezas marinhas afastam esses animais, que foram mortos. Por isso a gente não tem como quantificar realmente quanto de peixe morreu. O IMA vai abrir um processo administrativo para que a usina apresente um relatório explicando o que tem feito para preservar o meio ambiente. Se for constatado que a morte dos peixes tem alguma relação com algo feito pela empresa, ela pode ser multada. O processo ainda pode ser encaminhado ao Ministério Público Estadual, que pode mover uma ação penal. Alagoas é o 5º estado do Nordeste onde mais se vendeu carros usados e seminovos este ano. Mesmo com uma queda no número de vendas no mês passado, julho já prevê recorde de vendas. Um automóvel novinho em folha desvaloriza no instante em que sai da loja. Olhando por esse aspecto, o seminovo pode parecer mais vantajoso. Foi o que o Edinaldo achou e não teve dúvida. Fechou o negócio. Vou mais no meu orçamento. O Cláudio está pensando em fazer o mesmo. Eu vim pesquisar aqui os carros, os modelos, E aqui a gente encontra todas as lojas, várias lojas, vários modelos e é bem interessante a pesquisa em loco, Um levantamento feito pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores em maio mostrou que Alagoas foi o 5º estado do Nordeste onde mais se vendeu carros usados e seminovos. 12.414 unidades foram negociadas em maio no estado. Já em abril foram pouco mais de 11 mil. Mas é um mercado que se mantém estável e com perspectiva de crescimento. No mês de julho, nós já estamos sentindo um reflexo já positivo. As vendas vêm subindo e provavelmente devemos fechar
o mês de julho num patamar histórico. Neste espaço montado há 10 anos, no bairro Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió, funcionam 24 lojas com quase 600 veículos, do modelo mais simples ao sofisticado. O Luan, que é vendedor, garante que faz de tudo para não perder o cliente. O veículo, na base de troca, a gente aceita, facilitamos no financiamento e se for à vista, a gente faz qualquer negócio, baixa o valor, dá emplacamento, dá uma transferência. Facilitamos tudo hoje para ajudar o nosso cliente. Em instantes, número de passageiros no aeroporto Zumbi dos Palmares aumenta em relação ao ano passado. E veja também, futebol, CSA empata com o Atlético Goianiense e perde a chance de liderar a Série B do Brasileiro. E o CRB joga daqui a pouco contra o Criciúma. A gente volta já.